Aos amigos espíritas de Tocantins, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta oportunidade que estão nos dando de podermos enviar um abraço muito fraterno, caloroso, o calor físico que vocês têm aí nestas terras bonitas, né? Muito parecido aqui com Brasília, porque estamos no central do nosso país, mas ao mesmo tempo o calor humano que vocês têm e oferecem quando aí estamos. Desejamos a todos muita paz, que tenhamos oportunidade de trabalho, o trabalho com silêncio, com oração e ao mesmo tempo com a solidariedade e a tolerância que o mestre lyonês Allan Kardec nos ensinou quando na codificação da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe sempre e que continuemos nos fortalecendo no trabalho e na união. Muito bem. Um dos fatores importantes, ou uma das condições importantes no movimento espírita é nós entendermos o que é movimento espírita e o que é doutrina espírita. A doutrina espírita é uma pérola, é um diamante que, como tal, ela pode estar em qualquer situação, ela permanece a mesma. É como um raio de sol que bate no lugar escuro, entra no pântano, sai dele sendo um raio de sol. Um diamante acontece a mesma coisa. O movimento espírita é aquilo que se faz do diamante, ou seja, o movimento espírita é aquilo que os espíritos fazem da doutrina espírita. A doutrina espírita é a mensagem, é a essência, é o Evangelho de Jesus que está chegando a nós pela segunda vez, recuperando a sua pureza lá do início dos 300 primeiros anos da nossa época. O movimento espírita é o trabalho dos homens e, como tal, tem todas as suas peculiaridades, os erros, as idiosincrasias, os equívocos dos homens. Esta distinção é muito importante que nós façamos para não deturparmos o entendimento ou a própria mensagem. Um exemplo bem prático, uma pessoa neófita que vai a uma casa espírita e não conhece a doutrina espírita, ela passa a achar que a doutrina espírita são aquelas pessoas que ali estão representando a doutrina espírita. E não demora muito tempo, pelas ações, pelo comportamento dessas pessoas, aquele que está entrando, está adentrando a doutrina espírita, eles caem numa decepção muito grande, porque a sua referência é uma referência que não tem esta pureza, que não tem o caráter do diamante que é o da doutrina espírita. Então essa distinção é muito importante que nós façamos. Um outro aspecto é que no movimento espírita nós temos pessoas que participam do movimento espírita, seja como pessoa física e também pessoas jurídicas, que são as instituições, as casas espíritas, e que muitas delas não aderiram ao movimento espírita que nós chamamos organizado. É o movimento espírita que os espíritos que procuram praticar a doutrina espírita na sua essência, que leva a mensagem do Evangelho em Espírito e Verdade, a todos indistintamente, formam um movimento que desde o Pacto Áureo, no ano de 1949, os espíritas sentiram a necessidade de se unirem, de se unificarem num ponto que é a doutrina, mantendo as peculiaridades de cada região, de cada casa espírita, respeitando a liberdade e o direito de escolha que cada um tem. Entretanto, todos unificados num propósito que é a doutrina espírita. E, naturalmente, neste ambiente, nós encontramos casas que não fazem parte deste movimento.
muitas das vezes nos convidam para falarmos do Evangelho, irmos à casa, fazermos uma exposição. Não há problema nenhum, entretanto, devemos ser mansos como as pombas, mas prudentes como a serpente. Precisamos verificar qual é o objetivo desta casa ao nos chamar para fazer uma palestra. Porque podemos ter alguns aspectos. Por exemplo, reciprocidade. Se ela nos convida, é natural talvez que ela esteja desejando que nós também a convidemos para fazer palestra nas nossas casas. Então devemos verificar a questão da conveniência. O outro aspecto é verificarmos também, porque muitas pessoas se aproveitam para, diante de uma palestra de uma pessoa que está ali representando uma instituição, aqueles que não fazem parte do movimento espírita, depois daquele fato, através da mídia, através de fotografias, através de informações e os meios de comunicação que estão à disposição, dizerem que está se apoiando aquele trabalho e, na realidade, foram apenas convidados para fazer uma palestra. Sair da palestra para o apoio há uma diferença muito grande. Então, são cuidados que, naturalmente, a prudência, o bom senso, deve permear a esses convites. Não que não se deva fazer, porque nós temos que oferecer o Evangelho a todos, indistintamente. Entretanto, devemos ter essa prudência, isso é muito bem recomendável, para que nós não sejamos surpreendidos, como já fomos, no próprio movimento espírita, pessoas que simplesmente se utilizaram para tirar uma fotografia com uma pessoa que tem ou que teve uma representatividade no movimento espírita e depois, nas redes sociais, foi dada uma informação de que estava tendo o apoio daquela casa, etc., ou do movimento espírita organizado, sem que isso houvesse na realidade. Havia apenas uma fotografia, era fato, que alguém pediu para que tirasse junto à outra, mas, entretanto, o uso que se fez dela não foi aquele inicialmente solicitado. Então, esses são pontos que nós devemos nos preocupar. Um outro assunto que é de interesse, que também faz objeto da nossa reunião aqui em Brasília, é a respeito do que nós estamos tratando, que é de um projeto, nós chamamos de projeto de fortalecimento do movimento espírita, aonde nós estamos tendo a oportunidade de mostrar ao movimento espírita, através desse projeto, que já foi aceito no Conselho Federativo Nacional, mas que nesta oportunidade nós estamos fazendo um piloto, tirando mostragem das 4 regiões que nós dividimos no movimento espírita, com 2 federativas de cada região, e cada federativa com uma amostragem de 2 centros espíritas, um com livraria e outro sem livraria. O objetivo é nós fazermos com que todos nós, como livreiros, porque na realidade nós precisamos levar a mensagem do Evangelho, da doutrina espírita e oferecê-la a todos indistintamente, mas o veículo que nós estamos utilizando neste momento, levando a mensagem através do livro. E quem vende livro é livreiro. Mas o livreiro que vende livro de todos os matizes, de todos os interesses. Nós, na Casa Espírita, na realidade, não vendemos livro. Utilizamos o nome livreiro porque é uma maneira de se oferecer a mensagem do Evangelho através do livro. E isto nos dá condições para que nós possamos, através deste ato, termos a oportunidade de mantermos a sustentabilidade, não só financeira, como também termos condições de fortalecer o movimento espírita através dessa ação. Quando estamos oferecendo o Evangelho em Espírito e Verdade, quem tem esta consciência, ele já observa quais obras e quais títulos espíritas ele estará oferecendo na sua livraria. Se é autoajuda, se é espiritualismo ou se é o Evangelho em Espírito e Verdade. Esta conscientização, ela ajuda bastante a que a pessoa possa fazer a sua opção na hora dela ter o livro, na hora dela escolher o livro para poder colocar à disposição na sua livraria. Então é isso que nós teríamos que falar sobre o assunto. Passamos o dia todo aqui trabalhando, né? E tentando colocar isso à disposição daqueles que vieram para fazer parte deste momento numa amostragem que representa o movimento espírita e que nós daqui para frente manteremos contatos constantes para que possa se efetivar o projeto.